Hoje a gente vai criar junto usando um dos estilos mais insanos e completamente esquecidos do design gráfico e que é extremamente simples de criar. Muita gente nunca nem ouviu falar desse estilo, até porque não é exatamente um estilo, mas um tipo de grid de construção que foi, entre aspas, adaptada para o design gráfico. Eu estou falando do grid isométrico, muito utilizado na criação de ícones e até marcas, e convenhamos, fica incrível. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos, seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se você chegou agora, não precisa se inscrever, dá uma olhada, fica à vontade, entra no nosso Discord para conhecer a nossa base. Se você se identificar e quiser se juntar à nossa comunidade, aí sim você se inscreve. E dá uma olhada nos links aqui da descrição, tem muita coisa útil que vai te ajudar a crescer no design gráfico. Agora bora para a tela do PC que eu tô super animado para criar esse design. Vamos começar pelo tamanho, 1080 por 1350, 72 pixels, 16 bits, Profoto RGB, Create. Você tem duas opções aqui, criar o seu próprio grid ou encontrar uma imagem desse grid pronto já na internet, que seria algo mais ou menos parecido com isso. Dos dois jeitos vai funcionar. Eu não vou construir isso aqui porque vai demorar bastante, mas se você quiser construir, basta você usar linhas com angulação de 60 graus e linhas verticais. Só isso, não tem linhas horizontais, tá? Se você nunca ouviu falar de grid isométrico, é esse grid aqui, ó, que se você olhar dentro, ele forma um cubo. Olha só, tá vendo? O ladinho aqui do cubo, o outro lado do cubo, a parte de cima do cubo e a parte de baixo do cubo na parte de dentro, interna. Se eu fizer um desenho aqui, por exemplo, dessa forma, eu tenho as laterais desse cubo, ok? Se você não estiver conseguindo enxergar ou entender isso, vai ficar um pouco complicado para você trabalhar com grids isométricos. Mas beleza, é basicamente isso aqui, tá? A gente não vai usar esse grid na composição, ele só serve para te orientar. Seleciona os três, Merge Layers e depois você vai precisar ajustar o tamanho. Você quer um grid maior? Você quer espaços maiores? Ou você quer menor para poder ter mais controle sobre cada ponto? Aqui depende do seu gosto, tá? Não existe um certo e errado aqui também, tá? Existe aquilo que você acha que é mais interessante ou não para aquilo que você vai criar. Eu já removi o fundo para a gente poder enxergar o que tem do lado de baixo dessas guias dessa forma. Isso aqui vai servir só para guia, tá? Só para orientação daquilo que a gente estiver criando. Vamos bloquear essa camada porque a gente não quer arrastar ela para nenhum lado. Aqui é o seguinte, só para a gente deixar claro aqui, eu não vou criar especificamente nenhum tipo de design comercial. Eu vou colocando elementos dentro desse grid e vou te explicando como fazer e como funciona a criação de design dentro de um grid dessa forma. E vamos ver o que é que vai sair disso, que eu também não tenho a menor ideia, não planejei absolutamente nada aqui, tá? Então vamos colocando alguns elementos e aí a gente vai vendo o que vai saindo ao decorrer do vídeo. Vamos deixar um fundo aqui cinza para não atrapalhar muito. E aí eu vou jogar algumas informações aqui, como um texto primeiro, que vai ser grid isométrico. Vamos deixar aqui na cor branca, vamos tirar aqui por enquanto, para a gente poder ver o que está acontecendo aqui, ó. Grid isométrico. Isométrico tem acento. Para não ter acento e a gente não acabar se embolando só por causa disso, vamos deixar aqui Isometric Grid, assim. Fonte. Para esse estilo de design eu vou usar uma fonte mais moderna, tá? Não vou usar nenhum tipo de fonte rabiscada ou cheia de frescura, apesar de que eu posso te mostrar como fazer isso também, tá? Porque a gente vai ter dentro desse design todos os elementos dentro do grid isométrico, tá? Não vai ter nada aqui na horizontal ou na vertical de forma a ficar em 2D, digamos assim. Não sei se dá para usar essa expressão aqui, mas seria mais ou menos isso, tá? Eu vou usar essa fonte aqui, ó, Monument Extend. Ela é interessante e ela me lembra um pouco a ideia de isométrico. Eu acho que é porque ela é um pouco mais esticada. Inclusive dá para usar ela dessa forma. Olha que incrível. Cara, que fonte linda. Vamos mudar aqui. O tamanho da fonte vai ficar no 89, a altura no 80. Nem sei se vai ser assim, mas vamos fazer isso. Já temos aqui um texto. Como que eu vou aplicar esse texto aqui? Tive uma ideia fantástica para a gente fazer com isso aqui. Vamos colocar ele criando um zigue-zague assim, ó, isometric. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Como é que a gente faz esse ajuste? Da seguinte forma, duplica, deixa uma camada aqui de backup, apaga tudo, iso, duplica, duplica, trick.
Isometric. Aqui é que vinha a sacada, tá? Aqui é que vinha a jogada. Tem algumas formas de você fazer isso, tá? Uma delas é usando o Perspective Warp, se você quiser, se você souber usar essa ferramenta, você pode usar assim. E tem uma outra que é mais simples e mais rápida, de certa forma, que é a que eu vou usar, tá? Eu quero que fique dentro das margens, primeiramente, a gente tem que ter margens aqui para não se embolar. Essas serão as nossas margens. Beleza, vamos bloquear de novo isso aqui. E agora você faz o seguinte, ó, você vai criar, você pode usar a caneta, como você pode usar o retângulo. Vamos usar o retângulo para você entender como é que faz. Eu quero que esse título seja mais ou menos aqui, ó. Vamos contar aqui mais ou menos a quantidade de quadradinhos que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos aumentar mais um, 7. Beleza, aqui agora o que a gente faz? Com a opacidade de 20 vai ficar melhor, a gente consegue visualizar melhor. Esse retângulo aqui, dá um Ctrl T nele, segura a tecla Ctrl, pega nesse pontinho aqui, ó, e depois segura a tecla Shift. Você vai arrastar até ele alinhar com aquela linha do isométrico ali, ó. Do grid, quer dizer, não do isométrico, do grid. Dessa forma. Tá vendo como ele já ficou com aspecto isométrico? É isso aqui que a gente vai fazer. Depois é só você duplicar isso para cá, ó. Ctrl T, arrasta, flipa na horizontal, pega de novo aqui o primeiro, duplica outra vez e arrasta para cá. Dessa forma. Assim você vai ter os recipientes para esse texto. Dessa forma. Então aqui, ó, só para ilustrar, eu estou fazendo isso aqui, tá? Não se preocupa que a gente já vai colocar tudo no lugar. É basicamente assim que vai ficar o texto, ó. Isometric, ok? Vai estar dentro desse espaço aqui. Porém, não é nesse tamanho, tá? Isso aqui é só para ilustrar, só para você ver como que fica dentro do grid isométrico. Aqui é o seguinte, como é que funciona a parte do texto? Dessa forma aqui, ó, você vai converter em Smart Object, cada um deles separados, habilita a visualização e agora a gente vai começar a posicionar isso aqui. Em termos de tamanho, eu acho que vai ficar pequeno. A gente pode aumentar isso aqui um pouco mais, assim, sem problema. E agora a gente posiciona esse ISO aqui. Onde é que esse ISO vai ficar? Vai ficar alinhado com essa linha, exatamente da mesma forma. Dá um Ctrl T, pega lá na ponta, segurando o Shift, você arrasta para baixo e vai alinhando todos os elementos, todos os objetos em cima dessa linha. Você pode distorcer um pouquinho aqui, não tem problema isso. Pode ajustar de acordo com o seu layout, com aquilo que você acha que vai ficar mais interessante. Agora, o ME, esse ME, ó, tá vendo que essa repartição acabou nesse ponto aqui, ó, aqui e aqui. Daqui a gente vai puxar para lá. Então ele tem que alinhar nesse ponto aqui, Ctrl T e a gente arrasta lá para cima. Se uma letra ou outra ficar mais esticada, não tem problema, você pode fazer um ajuste usando o estilo de tipografia cinética, que vai ficar interessante também, tá? É interessante fazer o seguinte, ó, dar um espacinho, né? Para não ficar muito feio, para não ficar muito amontoado. Olha só como é que já tá pegando forma do grid isométrico. É exatamente assim que você cria um design usando o grid isométrico. Vamos fazer a mesma coisa lá em cima, Ctrl T e arrasta para cá, ó. Cara, é simplesmente foda usar esse grid para qualquer coisa. Para qualquer coisa, seja para criação de design, para logotipo, não importa. É simplesmente foda, na minha opinião, tá? Eu gosto demais de usar isso aqui na criação de marca. Pronto, a gente já tem a palavra isometric ali. O que mais que a gente pode colocar? O grid. Agora falta a palavra grid. Onde que a gente pode colocar esse grid? O grid, a gente pode fazer uma parada interessantíssima aqui, tá? Um ponto importante que eu esqueci isso aqui é uma falha gigantesca, é de deixar o texto maior antes de converter em Smart Object. Por quê? Porque aqui, se você notar, essa distorção que eu fiz tirou um pouco da nitidez dessa fonte. Isso aqui é ruim, tá? Mas aqui agora no grid eu vou fazer o seguinte, isso aqui pode ser que fique genial, pode ser que fique incrível, pode ser que fique uma porcaria. Converte em Smart Object, Ctrl T, agora a gente vai rotacionar isso aqui em 30 graus, tá? Para a gente pegar metade dessa linha dos 60 graus e agora ajustar aqui, ó, em alguma posição. Vamos tentar aqui no final para a gente encontrar um jeito de deixar esse grid bem no meio aqui, ó. Talvez não vai ficar tão interessante, mas talvez vai ficar incrível. Ajusta cada um dos pontos aqui, sempre mantendo esse alinhamento dos retângulos, tá? Se você não estiver entendendo, deixa aí nos comentários que eu te respondo. Mas basicamente aqui você tem que seguir uma ordem meio lógica, meio visual,
Não sei como é que eu posso explicar isso. Você tem que perceber, você tem que sacar a ideia de que tem um plano aqui, como se ele tivesse um chão, uma parede de um lado, uma parede de um outro e um teto. Mas basicamente é assim que você enxerga esse grid, tá? Nem todo mundo consegue enxergar isso aqui, tá? Beleza, já tá dentro do grid. A gente pode só ajustar para deixar aqui um quadradinho de um lado e um quadradinho do outro. E pode deixar isso aqui dentro da margem. E é só dar um Enter. Tem que arrastar um pouquinho para bater ali os alinhamentos. E agora sim. Eu também vou adicionar uma imagem aqui, vou adicionar uns textinhos para você conseguir visualizar isso dentro desse grid. Mas é o seguinte, só para você entender o grid isométrico. Eu vou criar aqui, ó, um quadrado. Esse quadrado, ele tá alinhado nesse ponto, e tem que coincidir, a linha de baixo, ela tem que seguir reta. Dessa forma aqui, ó, na mesma linha, ela não pode cruzar o quadrado, tá? Dessa forma aqui, ó. Imagina que essa parte é uma das paredes, tá? Vamos deixar essa parede em um quadrado de 9 por 9. Por que 9 por 9? Imagina que aqui eu tenho um quadradinho, ó. Um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos por 3 quadradinhos. Então dá um quadrado de 9. Duplicando e espelhando para o outro lado, nós temos uma outra paredinha de 9 por 9. Agora, se eu jogar para cima, girar em 30 graus, eu tenho um teto de 9 por 9 também. Agora, se eu tirar essa visualização, olha só que interessante que eu tenho aqui, ó. É só mudar as cores e você vai achar que é um cubo. É exatamente assim que funciona um grid isométrico. Tá vendo? Eu vou inclusive deixar esse cubinho que eu criei aqui, ó. Vou deixar ele aqui para cima, afastado em um quadradinho e um quadradinho ali também. Não importa em relação à margem, porque isso aqui é só um elemento visual. A gente vai adicionando vários elementos isométricos aqui para ver o que é que vai sair no final, que sinceramente eu não sei, tá? Não tô criando um design foda, não tô criando um design conceitual, eu tô ensinando como é que funciona um grid isométrico. É para isso que serve esse vídeo, não é para criar um design foda, apesar de que eu vou querer incrementar e deixar esse design fantástico. Mas não é esse o foco, não é esse o objetivo, tá? Posso inclusive mudar, criar mais um cubinho aqui, ó, por exemplo, e jogar isso aqui por trás do texto, ó, para parecer que ele está atrás do texto, com também a distância de 1 para 1. Posso arrastar para cá, dessa forma eu tenho mais um cubinho ali e posso ir ajustando isso de várias formas diferentes para poder encontrar o meu layout dos sonhos, vamos dizer assim. Esse ISO aqui, ó, para a gente ter uma harmonia melhor, eu vou arrastar ele para cá. Ó. Por quê? Porque assim eu tenho a distância de 2 e bem aqui nesse ponto eu tenho a quina desse cubo. Assim eu tenho uma harmonia melhor e mais interessante. A mesma coisa eu posso fazer para o ME arrastando para cá. Só que dessa forma fica um tanto quanto estranho, né? Vai ficar assim mesmo. Não tem problema, a ideia aqui é você entender na prática como é um grid isométrico. Quais mais elementos a gente pode colocar aqui? Vamos colocar uma caixinha de texto. Uma caixinha de texto pequena, eu não estou levando em consideração aqui outros tipos de diagramação, tá? Só o grid isométrico especificamente. Esse texto tá legal desse jeito aí mesmo, não vou nem mexer em nada, vou deixar ele assim mesmo, até encontrar um formato bonitinho para esse texto, e assim ficou melhor. Agora, com esse texto também vou fazer a mesma coisa, converter para Smart Object e fazer a nossa mágica do grid isométrico aqui, tá? Gira 30 graus, vamos alinhar com essa lateral aqui do G, colocando nessa linha aqui, ó. Também dando uma distância de um quadradinho só e ajustando aqui até encontrar uma das faces desse grid. Pode ser aqui, ficou lindo, ok? Essa é a ideia do grid isométrico. É simplesmente incrível, é simplesmente um dos grids não, eu acho que é o grid mais incrível que eu já usei. E eu não sei por que eu tinha esquecido desse grid, não sei por que eu nunca falei dele aqui. Na verdade, eu não sei por que eu nunca trouxe um tutorial usando grid isométrico, mas tudo bem, agora a gente já tem um grid fantástico aqui. Coisas que a gente pode ajustar para deixar esse design interessante. Trabalhar a ideia que eu falei dos textos cinéticos, da tipografia cinética. Como? A gente pode fazer o seguinte, ó, aqui no trick, clica 2 vezes aqui no trick e vamos ajustar isso aqui para baixo aqui, ó. Pega a ferramenta de corte, arrasta para baixo para poder abrir, expandir aqui o nosso
a nossa área de trabalho. E aqui, para você conseguir trabalhar com um texto cinético, você vai ter que converter esse texto em curvas. Ou melhor dizendo, aqui nessa situação você vai ter que rasterizar o texto. Aqui, ó, botão direito sobre a camada, Rasterize Type e feito. Agora, é só você selecionar essa parte que você quer fazer essa cinética, arrasta para baixo mais ou menos na região onde te interessa, pode ser mais ou menos aqui. Essa parte aqui, no Photoshop, ela não é tão interessante de fazer, porque meio que você tem que fazer uma gambiarra. Você vai selecionar aqui esse filetezinho, dar um Ctrl T e esticar, até encontrar lá com a parte de baixo. Fica meio porco, sinceramente fica meio porco. Vamos ver como é que ficou? Tá vendo? Ó, que ele não fica... Principalmente por causa do R aqui. Esse R ele tá meio... Tinha que ter pegado a parte de cima. Vamos corrigir. Para você corrigir aqui é só você apagar essa região até lá em cima. Lá na voltinha. Como é que ficou o C? O C tá bom. Agora, aqui no R, a gente vai ter que duplicar essa camada. De novo, rasterizar o texto, selecionar aqui o R, que o R é o único que fez essa cagada, arrastar lá para baixo, mais ou menos até aqui. Mesma coisa, pega só um pixel, 2 no máximo, Ctrl T e arrasta até encontrar lá embaixo. Beleza, agora a gente pode apagar o resto, pega a borracha, apaga todo o resto, deixa só o R, seleciona os dois, Merge Layers. Aqui a gente precisa cortar esse excesso exatamente no ponto. Como? Segura a tecla Ctrl, clica sobre a camada e ele vai fazer uma seleção automática. Você vai pegar a ferramenta de corte com a tecla C, ele já vai aparecer isso aqui. É só você dar um Enter, outro Enter e um Ctrl S para salvar, para a gente poder voltar para lá. Olha como é que ficou o trick ali daquele lado. Estragou, né? De certa forma. Basta a gente descer aqui o grid, pegar o trick e arrastar também para baixo. Também a gente pode arrastar para cá para ficar mais perto, ignorando aquele ajuste que eu tinha feito aqui de espaçamento e pronto. Eu também posso fazer o seguinte, posso arrastar isso para cima e fazendo com que esse ME fique aqui mais ou menos dentro do T. Vamos até inclusive voltar aqui o ME para cá, para a gente ter um ajuste mais interessante. O grid, a gente pode voltar ele para algum lugar aqui, encontrar um ponto que fique interessante ou extrapolar ele, fazer alguma coisa diferente. A gente poderia ter feito, ao invés de ter feito o trick, feito o grid aqui arrastando para cá. A gente pode fazer isso com a letra I, fazendo exatamente da mesma forma. Vamos ajustar aqui o grid então. Duplica, uma deixa de backup, a outra rasteriza, aumenta aqui dessa forma, pega só o I e dá um Ctrl T e arrasta. Só um pixel para baixo, ok. Ctrl S e agora nós temos o grid lá em cima. Aí, beleza. Agora é só ajustar aqui até encontrar o ponto ideal, o ponto que a gente quer. Mais ou menos aqui. Ok, e agora nós temos uma linha puxada para cá. Agora é só você ir ajustando aqui, tá? Um pequeno ajuste interessante, ó. Alinhar para a esquerda, para a direita, quer dizer, Ctrl S, fecha e olha só como é que tá ficando. É só você ir encontrando aí as divisões agora e ir posicionando dessa forma. Ok, quero posicionar uma imagem. Como que eu posso colocar uma imagem aqui dentro? Como que eu posso colocar uma imagem dentro do grid isométrico? Exatamente da mesma forma, tá? Exatamente da mesma forma. Vamos pegar uma imagem aqui. Eu vou usar essa imagem aqui, que eu mostrei no último vídeo do Leonardo.ai aqui do canal. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo caso você queira ver, tá? Isso aqui na verdade foi um acontecimento inesperado, tá? Porque eu não planejei fazer essa imagem, mas que por acaso ficou foda demais. O processo para você inserir a imagem é exatamente o mesmo. Você simplesmente arrasta e vai posicionando nessas linhas que te interessam, mantendo sempre os ângulos de 30 e 60 dessa forma. Não era para ficar assim, né? Era para pelo menos ficar assim. Pronto. Vamos colocar aqui, mantendo também os espaços de um quadradinho para cada lado. Posso esticar para cá? Posso, só que vai distorcer a imagem, então não posso. Ok. O ideal é você manter sempre os alinhamentos aqui certinhos, tá? Nas linhas e tudo, para você ter um alinhamento mais bonito, mais harmônico. E olha só como é que tá ficando a estrutura do nosso design. É totalmente aleatório isso aqui, tá? Como eu já falei, a gente só está posicionando umas informações aleatórias para você conseguir entender a aplicação do grid isométrico. Nada mais
do que isso, tá? Aqueles cubos que eu coloquei ali atrás, ó, vamos puxar ele para onde? Vamos puxar ele para cá e jogar ele na frente do Isometric, que fica legal, na frente inclusive do Grid também. Posiciona aqui, pode ser mais um para frente para mostrar que ele está sobrepondo o grid, e vamos aumentar isso aqui e para cá. Sim, eu tô vendo que tá torto, calma, tô vendo que tem aquele pixel ali aparecendo, isso é incômodo demais, eu também fico incomodado com isso, mas calma, uma coisa de cada vez, não se afoba. Beleza, ficou um pouquinho melhor, perfeitinho na linha, eu acho que ele não vai ficar. Senão ele vai sobrepor ali demais e vai acabar ficando feio, tá? Tá bom assim, não tem problema se ficar um pouquinho para fora. Depois de você criar essa estrutura e tá tudo certinho no lugar, você começa a trabalhar os detalhes, tá? Posso duplicar isso aqui, por exemplo, arrastar isso para deixar bem grande e na parte da frente aqui de tudo. Também posso deixar na parte de baixo aqui, ó, para mostrar que tá abaixo desses objetos. Dos dois, inclusive, ó, dando esses espaçamentos aqui consideráveis, justamente para mostrar que está abaixo, é só eu mover para baixo dessa forma, porque assim eu tenho uma composição em 3 dimensões, tá vendo? Tá mostrando que está para baixo disso. Só não dá para ver se está encostado no G ou se ele tem um espaço interessante entre um e o outro. Aí, nessa situação, você vai ter que fazer esses ajustes com luz e sombra. Só assim você vai saber se está ou não. De todo modo, eu quero deixar isso aqui na frente de absolutamente tudo e arrastar aqui para o cantinho. Dessa forma, posicionando aqui em um lugar mais interessante. Olha o que eu falei sobre arrastar para baixo ou para cima. Esse defeito aqui, ó. Olha só, que coisa horrorosa. É só a gente arrastar um pouquinho mais aqui, aumentando, e ficou melhor. Dá para a gente fazer isso aqui colocando na frente dos objetos? Dá. Também fica interessante. Aí depois você pode colocar um desfoque ou alguma coisa assim. Vamos só fazer o alinhamento aqui mais adequado para ficar tudo dentro do grid isométrico, com exceção daquele cantinho lá. Eu também posso fazer outros ajustes aqui, trabalhando detalhes. Quanto mais detalhes você colocar no seu design, mais interessante ele vai ficar, tá? Vou colocar só mais umas linhas aqui para a gente poder identificar. Na parte de baixo vai ficar essas linhas dessa forma. Essa imagem, ela pode ficar abaixo de tudo, assim. E essas linhas eu posso colocar em posições, em locais aqui que sejam interessantes, ó. Por exemplo, bem nessa linha, para mostrar que está na linha. Também girar em 60 graus, colocar na parte de cima, se for o caso, dessa forma. Só que se você colocar muita linha, o design começa a perder as características, digamos que interpretativas. Como assim? Se eu não tenho essas linhas, a pessoa ela vai olhar, ela vai querer identificar, ela vai ficar interessante, ela vai querer ver onde é que está cada linha e tudo mais. Isso de forma inconsciente, tá? Como se fosse um desafio. Agora, se eu começo a colocar muita linha e mostrando para ela exatamente onde está cada linha, cada saída, cada entrada, começa a ficar sem graça, começa a perder essa ideia do desafio. É uma regra? Não, não é uma regra. É algo simplesmente lógico. De todo modo, eu vou tirar essas linhas. Eu não gostei disso aqui, não. Um desses cubos aqui, eu vou jogar ele para baixo da imagem e vou colocar exatamente embaixo dela. Assim. Só que essa aqui vai para baixo da imagem, como se a imagem estivesse em cima do cubo. Só que, claro, faça isso de uma forma bonita, bem feita. Porque senão vai ficar essas cagadas aqui, essas coisas tortas. Isso aqui é horrível. Esse tipo de detalhe que vai mostrar se o seu trabalho é bom ou não. O que eu posso fazer? Só apagar a parte de cima, que não me interessa, e ajusto exatamente nas linhas do grid, tá? Nas linhas do grid, cada uma dessas laterais. E a imagem também, porque assim fica tudo no seu devido lugar. Isso aqui dá uma sensação muito boa. Em termos de estrutura, é isso aqui. Eu só queria mesmo te apresentar a ideia do grid isométrico para você conseguir aplicar isso ao seu design, que simplesmente é fantástico, tá? O que eu queria te mostrar é basicamente isso aqui, tá? Porém, eu vou trabalhar esse design de uma forma a deixar ele foda, ou pelo menos próximo disso. Então eu vou tentar aqui, em alguns minutos, trabalhar os detalhes desse design e te mostrar o resultado final daqui a pouco, tá? Mas eu não vou explicar isso, eu só vou acelerar o vídeo daqui para frente, tá bom? Se você gostar, obviamente, deixa um like.
Eu já usei esse grid antes na criação de marcas, mas se eu te contar que nesses 15 anos eu nunca criei um design usando 100% desse grid, parece até mentira. Me diz aí o que você achou, tanto do estilo quanto do design. Imagina só as possibilidades que esse grid e estilo vão te dar daqui pra frente. Isso até merece um like. Deixa um like para eu saber que você gostou. Agora imagina só tentar criar esse estilo usando inteligência artificial para te ajudar a construir os elementos. Eu fiz isso, mas sem o grid isométrico nesse vídeo aqui. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que acha que tem o design mais foda do mundo. Todo mundo tem um desses. O CJ1711 e esse é o nosso quadrante 28 horas.